Oi, eu sou a Juliana. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de Química de Solos, referente à disciplina de Química Ambiental. Essa, então, é a segunda aula e vai ser abordado a fertilidade dos solos, alguns processos de degradação e remediação. O solo, então, é um compartimento ambiental bastante relevante devido à sua capacidade produtiva. A produtividade desse solo ele depende da interação entre parâmetros químicos, físicos e biológicos, que vão, então, compor um ecossistema dinâmico que demanda de equilíbrio. E esse equilíbrio ele é atingido a partir da aplicação de manejos, tanto físicos quanto químicos, quanto biológicos diferentes, que vão, então, elevar a qualidade desse solo. Quando a gente pensa na produtividade do solo, uma das palavras que vem à cabeça é a fertilidade. Então, a fertilidade é a capacidade do solo em fornecer os nutrientes para uma determinada espécie. Então, a fertilidade ela está relacionada a diversos parâmetros. Então, aqui eu elenquei alguns, como pH, a capacidade de troca de cátions, soma de base, presença de sais, matéria orgânica, enfim, todos esses parâmetros eles vão ser importantes para a disponibilidade dos nutrientes no solo. E quando a condição não é ideal, existem processos de correção que podem ser aplicados. E esses processos eles podem ser mais simples ou mais complexos, a depender da condição do solo. Antes da gente entrar de fato nos parâmetros de fertilidade, eu quis trazer quais são esses nutrientes, né? Então, se a fertilidade é a disponibilização de nutrientes, a gente precisa entender que os nutrientes, os minerais, pelo menos, eles são divididos em macro e micronutrientes. Então, os macronutrientes, aqui eu coloquei alguns exemplos, como sódio, fósforo, cálcio, potássio, magnésio. E como micronutrientes, o boro, zinco, chumbo, chumbo não, perdão, cobre e ferro. A diferença entre essas duas classes de nutrientes é então a sua necessidade de absorção pelos vegetais. Os macronutrientes são absorvidos em maior concentração do que os micronutrientes. Outro fator interessante é que existe diferença entre a presença e a disponibilidade desses nutrientes no solo. A presença deles é o fato de eles estarem no solo, então eles podem estar presentes e, se não estiverem presentes, eles podem ser repostos no solo a partir da fertilização química ou até mesmo da matéria orgânica. Mas eles não precisam apenas estar presentes, eles precisam estar disponíveis de alguma forma assimilável. E é essa forma assimilável que vai ser considerada para a definição da fertilidade do solo. O primeiro parâmetro, então, os primeiros parâmetros com quais a gente vai falar é a CTC, que é a capacidade de troca de cátions, e a soma de bases. Eu falei, então, na última videoaula, sobre a diferença entre a CTC efetiva e a CTC total. Então, a CTC efetiva, ela considera só até o sódio aqui, então, cálcio, magnésio, potássio e sódio, os cátions, e o alumínio e o hidrogênio fazem parte da CTC total, junto com todos os outros cátions. Então, existe a ideia de que quanto maior a CTC do solo, maior a fertilidade desse solo. Mas isso não necessariamente é uma realidade, uma vez que a saturação de alumínio e de hidrogênio no solo aumentam a CTC e, na realidade, trazem desvantagens para o desenvolvimento daquele solo, dos vegetais que pertencem àquele solo. Um parâmetro que é mais relacionado com então a fertilidade é a soma de bases, que vai considerar alguns cátions trocáveis específicos e que são esses que trazem maiores benefícios aos vegetais, às plantas que estão ali sendo cultivadas, sendo eles então o cátion de magnésio, de cálcio, de potássio e de sódio. Aqui sim a gente pode fazer uma relação menos cautelosa quanto a o aumento da soma de bases, significando o aumento da fertilidade. Existe também a classificação dos solos de acordo com a saturação de bases. Então, se a saturação é acima de 50%, o solo é considerado eutrófico, fértil, e se é abaixo de 50%, ele é considerado distrófico, que é mais próximo da infertilidade. Uma coisa importante aqui que deve ser falada também é que quando se considera a soma de bases com uma alta saturação de sódio,
essa relação ela não deve ser mantida, porque o sódio em alta concentração ele acarreta problemas no crescimento, no desenvolvimento vegetal, na absorção de água. Então, seria uma desvantagem, é uma exceção a essa relação feita. Falando então um pouco sobre o pH já foi mencionado também na outra videoaula, então o pH ele pode ser medido na solução do solo e pode ser medido a partir dos íons H+, absorvidos na matriz, nas partículas do solo. Mas o fato é que o aumento da concentração de hidrogênios no solo, ou seja, a redução do pHs ácidos, que têm valores menores, ele acarreta na diminuição da disponibilidade de fósforo e dos cátions trocáveis, como cálcio, magnésio, sódio e o potássio, que são os que já vem se falando. Com essa redução, também acontece o aumento da disponibilidade de alumínio e de manganês, que podem conferir toxicidade às plantas ali. A alteração do pH ela pode acontecer de forma natural ou através de processos de intemperismo que vão acontecendo também ao longo do envelhecimento do solo. Então, quanto mais tempo esse solo ele existe, e ele interfere diretamente na vida animal e na vida vegetal. Então, na vida vegetal é a partir da inibição do crescimento e desenvolvimento, e a vida animal, principalmente a atividade microbiana, é bastante reduzida, e com essa redução da microbiota do solo também se reduz a decomposição da matéria orgânica, que é muito relevante para a adição tanto de minerais quanto de ácidos orgânicos e outros compostos, né, a partir dos processos de umificação e mineralização. Aqui eu trouxe também um recorte da última videoaula, então, os solos moderadamente ácidos, que apresentam pH entre 5,4 e 6,5, são os mais ideais para os cultivos. Falando então um pouco sobre o alumínio, que pode ser tóxico, então, existe um parâmetro que pode ser medido, né, no solo, que é quanto à saturação de alumínio, e ela é baseada na CTC, então é a porcentagem de alumínio que corresponde ao total da CTC. Então, esse alumínio, ele é reconhecido na forma de cátion de alumínio, que é o alumínio 3+, e ele não é um nutriente, então, desempenhando toxicidade no solo, e ele está bastante presente, né, essas condições de maior concentração de alumínio, né, são bastante presentes em solos argilosos. Então aqui eu trouxe o exemplo da estrutura de um argilo mineral 1:1, em que aqui se encontram os alumínios na sua estrutura, então é daqui que eles podem surgir. E o alumínio também está relacionado com a alteração do pH, então o alumínio é um agente acidificante no solo. Existem também classificações de solo com base na saturação de alumínio, então entre alumínico e álico. E nenhum desses solos acaba sendo interessante para cultivos, né? Quanto à salinidade, então, a salinidade ela considera a diversidade dos sais solúveis na solução do solo, e ela é medida através da condutividade elétrica. Como eu já tinha comentado, ela reduz a absorção de água pelas plantas, isso foi comentado na videoaula anterior também. E o que é interessante é que a salinidade atrelada à alta saturação de sódio é inadequado para a produtividade do solo. Então, poucas espécies vegetais são acostumadas, né, aguentam essa condição. Também existe classificação para solos com alta concentração de sódio e com altas concentrações de sais. Isso também foi mencionado na aula anterior. Quando a gente pensa, então, no solo, o que é interessante é que a gente consiga relacionar esses parâmetros. Então, a fertilidade ela não é feita só de uma medida. Então, eu não posso apenas considerar uma informação. Então, só a CTC não é o suficiente, pois eu posso ter uma alta CTC, o que em teoria é bom, mas se eu tiver ela acompanhada com um alto teor de sódio, uma alta saturação de sódio, aí esse meu solo já não é tão propício. Então, é a interação desses fatores que fazem com que
a fertilidade do solo seja atingida. Pensando então nos processos de degradação e remediação, primeiro a gente vai entender o que são cada uma dessas terminologias. Então, a degradação é a ação de fatores químicos, físicos ou biológicos que atuam sobre o solo, promovendo a sua infertilidade, então a perda da sua capacidade produtiva. E a remediação é o processo que atenua ou erradica, o que seria melhor, as condições degradantes. A primeira condição de degradação, então, é a acidificação. Então, a gente já falou bastante sobre isso. Então, eu vou passar direto para o processo de remediação. A remediação mais comum feita para solos acidificados é a calagem, que é a aplicação de um corretivo no solo para causar a neutralização. Esse corretivo, normalmente, é o pó de calcário. E a aplicação do pó de calcário leva no mínimo de 3 meses para surtir o efeito e reajustar o pH. Aqui eu trouxe, então, algumas reações que acontecem no processo de calagem. Então, o calcário, ele é liberado, ele é adicionado no solo. Então, se liberam cátions trocáveis, o que é ótimo, porque já ajuda a aumentar os níveis desses cátions no solo. E também libera alguns ânions, que vão, então, neutralizar o pH do solo, né? Aumentar o pH, elevar ele, a partir das reações que estão descritas aqui. E também tem uma terceira capacidade de reações nessas equações aqui, que é a insolubilização do alumínio tóxico trocável. Então, é bastante interessante também que as hidroxilas geradas como produtos da solubilização e dissociação do calcário também podem ser utilizadas no solo para fazer a insolubilização desse alumínio e reduzir a toxicidade. Então, como as vantagens, o ajuste do pH, reestabelece, então, com o ajuste do pH, a atividade microbiana. Então, se melhoram a mineralização e a umificação da matéria orgânica. Se retoma, então, bons níveis de cálcio e magnésio desses cátions, né? Então, como está mostrado aqui. E a disponibilização de alumínio e também um processo semelhante pode acontecer com o manganês, se ele também estiver em concentrações disponíveis. Para solos alumínicos ou álicos, então, uma alternativa é a aplicação do gesso agrícola. Então, o gesso agrícola, ele, diferentemente do calcário, ele atinge camadas mais profundas do solo depois da sua solubilização, então ele lixivia com a água. Ele não altera o pH e ele disponibiliza os cátions de cálcio. E a principal atuação dele, então, é para correção dos solos alumínicos. Então, ele vai neutralizar o alumínio tóxico, principalmente na profundidade. Então, aqui também tem as reações e essa aqui principalmente. Então, a neutralização do alumínio tóxico. Então, o cálcio, ele vai interagir, então, com algum complexo na qual o alumínio esteja interagindo. Eles vão trocar de lugar e o alumínio vai ficar disponível. Esse cátion de alumínio vai interagir com o sulfeto, que vem do gesso agrícola, né? E então vai se tornar aqui um composto, um complexo não tóxico para as plantas. Pensando no processo de salinização, então, que é um processo degradativo, então o acúmulo de sais que se dá no solo, então normalmente está relacionado com regiões marítimas ou áreas secas, que então vai ocorrer maior transpiração da água do solo, então se concentram os sais. Pode estar relacionado com a irrigação, utilizando águas salinas, ou com a má drenagem do solo, e afeta diretamente a vegetação através da redução da absorção de água. Na verdade, é uma complicação devido à alteração no processo osmótico, e também pode estar relacionado com a toxicidade, de novo, principalmente com altas saturações de sódio no meio. Uma forma de remediação dessas condições, então, é a dessalinização por drenagem do solo. Pensando, então,
processos bastante conhecidos como a lixiviação e a erosão. Ambos são processos de desgaste do solo e eles podem acontecer tanto hídrico quanto eólico, ou seja, a partir da água ou dos ventos. Pensando na lixiviação, então, a gente tem o carreamento dos nutrientes essenciais, então, para perfis mais profundos do solo. E com esse carreamento, então, acaba se tendo a sobressalência de alumínio 3+, e os prótons de hidrogênio. Então, são acidificantes que vão, então, reduzir o pH e trazer todos aqueles problemas relacionados à acidificação do solo. Quanto à erosão, então, ela pode dizer que é um processo de lixiviação bastante intensificado e ele pode ter causa natural ou humana. E com o que eu quero dizer com isso? É que a lixiviação é um processo hídrico-eólico, então é água ou vento, o que é natural, mas com algumas práticas humanas, como, por exemplo, o desmatamento, esse processo se torna facilitado, pois com desmatamento, por exemplo, se retira a camada vegetativa do solo, que é uma forma de proteção. Então, há o deslocamento no processo de erosão. O deslocamento das partículas do solo do local onde elas estão originalmente, né? Então, o processo erosivo, ele pode formar sulcos, ravinas ou vossrocas, que são esses caminhos que são evidenciados nas imagens, né? Então, os sulcos são os menores, ravinas intermediárias e vossrocas os maiores. E para a remediação dos processos erosivos, pode-se fazer se tem a vegetação, então, a vegetação natural ou plantada, ela é bastante relevante, porque o processo de enraizamento das plantas auxilia a não levada das partículas do solo. Uma aragem do solo adequada, principalmente se ela for feita no sentido oposto ao escoamento da água, isso vai dificultar o escoamento em si, reduzir a velocidade da água, o que reduz a intensidade da erosão. Conhecer o relevo e aplicar algumas técnicas de cultivo corretas para tal relevo. Então, existem técnicas de terraceamento e de curvas de nível, que vão ser mostradas no próximo slide. E também um solo com bastante presença de matéria orgânica reduz essa perda de solo por erosão, esse arraste. Então, aqui era o que eu estava dizendo, existem processos de terraceamento, que é o uso do solo quando ele é muito íngreme, o relevo é muito íngreme, pode-se fazer esse processo de plantio em que se formam como espécies de degraus, e isso dificulta o escoamento, minimizando a erosão. Ou as curvas de níveis, que são aplicadas quando o terreno é plano. Então, essa forma de plantio, ela também reduz o escoamento da água, melhorando a condição erosiva do solo. Esse, então, é o assoreamento, que está relacionado com a lixiviação e com a erosão. Então, aquele arraste de partículas que acabam sendo depositadas nos sedimentos de rios, lagos ou açudes. Essa deposição, então, que é o processo de erosão, e isso reduz a profundidade dessas áreas de águas, né? Então, os rios, os lagos, e dificulta a sua usabilidade, podendo levar até o desaparecimento dessas regiões. O processo de remediação, então, é a aplicação das estratégias para contenção da erosão. Aqui, então, a gente tem o desmatamento e as queimadas. Então, são condições humanas são ações humanas, né, que levam a esses dois processos. E a remediação, então, seria pelo processo de reflorestamento, sendo que o reflorestamento ele não deve ser confundido com a silvicultura. Quando se faz o reflorestamento, a intenção com a plantação dessas árvores não é comercial, quanto na silvicultura é justamente essa a intenção. Então, se planta para que ela seja depois colhida e, enfim, usada pela indústria para produção de móveis, enfim. Próximo é a desertificação, que é a remoção da matéria vegetal, da camada vegetal do solo. Isso leva a baixos índices de pluvialidade, aumento da temperatura média daquela região, infertilidade do solo, infelizmente, e pode levar até o êxodo rural, então o abandono das pessoas daquela região por ser improdutiva.
Então, os processos de remediação, eles estão, na verdade, relacionados com o uso consciente do solo. Então, é a aplicação de vários fatores. Então, a manutenção da vegetação. Então, ou pelo menos manter a vegetação, né? Para que esse solo não seja esgotado. Então, irrigação, enfim. A compactação, então, é um processo de degradação que está bastante relacionado com a agropecuária. Então, ele é literalmente isso, é a compactação do solo. Então, esse solo vai perdendo a sua porosidade conforme se tem o trânsito de maquinários pesados e até o pisoteio do gado. Então, isso vai reduzindo a porosidade do solo, limita a disponibilidade, né, a capacidade de retenção de água desse solo e a capacidade de conter o oxigênio ali, né? Então, não existe porosidade para que esses elementos eles infiltrem, né? E a alteração do pH também. Alguns processos que podem evitar, né, remediar esse solo compactado é a aragem e o rodízio entre a agricultura e a pecuária. Então, a pecuária, o pisoteio do animal, ele vai compactando o solo. Então, intercalar com a agricultura é uma estratégia interessante, até porque a agricultura, com o plantio, né, tem o enraizamento dos vegetais. Esse enraizamento auxilia na criação de porosidades. E o processo, então, é a laterização, que é comum nas camadas, né, nos perfis ricos em minerais. Então, ela é decorrente do intemperismo químico. Então, o contato com a chuva leva à oxidação dos minerais de alumínio e ferro, que estão presentes no solo. Isso altera a composição do solo, reduz o pH também e pode ser corrigido com o processo de calagem. Tem mais um. Os compostos químicos, então, que podem ser adicionados no solo. Então, eles têm duas origens. Eles podem chegar no solo a partir dos biocidas ou dos fertilizantes. Os fertilizantes, então, são usados para a reposição de nutrientes que não se encontram no solo. E os biocidas são utilizados para a contenção de pragas, de fungos, bactérias, ervas daninhas em uma cultura específica. A presença desses compostos no ambiente, eles podem ter um efeito não esperado, então inespecífico, em que se atinge, né, eles presentes no solo e com a lixiviação, o transporte deles para outras regiões, se atingem outras espécies. Então, os biocidas, existem vários exemplos na literatura de biocidas que chegam nos rios e chegam nos mares, nos lagos, e exercem outros efeitos, que contaminam o lençol freático, né, que é uma fonte de água, em teoria, limpa para o próprio consumo humano. E os fertilizantes, a presença de fósforo e nitrogênio, se lixiviados para a água, podem causar o processo de eutrofização. Em excesso, esses biocidas e fertilizantes, e até mesmo atingindo outros organismos que estão presentes no solo, causam infertilidade. A infertilidade leva à improdutibilidade do solo, né? Então, a grande palavra relacionada a essas duas estratégias é a contaminação. Em termos é importante que se conheça a planta que se quer cultivar, né? E quais as necessidades de manejo baseado nas condições do solo. É necessário que se faça o preparo da terra. Existe hoje uma técnica de plantio direto que mantém, né, o excedente de uma cultura anterior, mas mesmo assim a prática de plantio direto, meu Deus. Em termos gerais, então, é necessário conhecer o plantio, né? Qual planta se quer plantar. Meu Deus, ficou muito redundante. Tá, calma. Em termos gerais, é necessário conhecer o vegetal que se quer plantar e quais as necessidades de manejo baseadas no solo que vai ocorrer esse cultivo. É necessário se preparar a terra. Então, por mais que se use uma estratégia de plantio direto, né, nem sempre o solo está 100%, então pode ser que necessite de algum pré-tratamento. Garantir que haja matéria orgânica, então o plantio direto é ótimo com isso, então fica um excedente de matéria do cultivo anterior e já vai sendo usado numa próxima safra. O processo de reflorestamento eu coloquei aqui justamente para ressaltar a diferença entre o reflorestamento e a silvicultura, né? Então, como eu já tinha comentado isso.
Outras estratégias, então, a rotação de cultura, então, mudar cada safra planta alguma coisa diferente para não produzir, não promover o esgotamento do solo de uma determinada característica. O plantio consorciado, então, o consórcio entre diferentes espécies em uma mesma safra. É importante também que o solo seja irrigado da forma correta. E, por fim, o acompanhamento da qualidade do solo, né? Então, as análises, acompanhar o pH, acompanhar a quantidade de matéria orgânica, acompanhar todas as condições do solo, né? Para que, então, se tenha a prevenção dos processos de degradação e a gente não precise, né? Não se precise chegar no processo de remediação ou recuperação de um solo. Né? Então, sempre tentando pensar na preservação, né? Então, na prevenção da infertilidade do solo mesmo. As referências que eu usei vão seguir no mesmo link da aula passada, então eu vou subir esse PDF, o da aula passada já está lá, e vocês podem ter acesso a tudo. Muito obrigada pela atenção.